todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de algo importante para dentro de um terreiro de Umbanda, que é o nosso Congá. Então vou tentar passar de forma clara e objetiva como funciona e como é firmado e preparado o Congá para os trabalhos dentro do terreiro. O que é o Congá? O Congá é o ponto central de força do terreiro. Então é onde nós representamos as energias e os campos vibratórios dos nossos orixás, permitindo que ali seja o nosso ponto de força principal e que venha iluminar e irradiar para dentro do terreiro como um todo. Importante que o Congá não é só imagens, não são só imagens. Eles são os trabalhos e uma ligação entre o divino e nós aqui no plano terrestre. Então o Congá ele cria esse tipo de conexão e permite os médios se alimentar daquela energia, puxar aquela energia para si, para os trabalhos que vão decorrer dentro da casa. Então ali é o nosso ponto focal, é onde nós jogamos a nossa energia e onde nós recebemos a nossa energia. O Congá é baseado em algumas regras e algumas leis, mas basicamente o Congá, como qualquer dogma de qualquer religião, é baseado em fé, na firmeza que se tem nele e no direcionamento que existe dentro da casa para aquele tipo de trabalho. Então assim, quando nós temos as imagens lá dentro, nós não estamos necessariamente adorando imagens, porque nós não adoramos as imagens sim. Nós buscamos os arquétipos e as vibrações que cada orixá pode nos fornecer com aquela imagem que está ali representada. Seja do sincretismo, seja do africanizado, mas a imagem ali vem representar a força e o arquétipo do orixá. Ela não está diretamente ligada a só uma imagem. Eu estou vendo Ogum, ou estou vendo São Jorge. Aquilo é uma forma das pessoas poderem se conectar melhor com essa vibração e de visualizar melhor a vibração que todo mundo busca, tá? Algumas formas e alguns itens que são quase que obrigatórios dentro de um Congá são itens naturais. Por exemplo, você não pode usar nada de plástico dentro do Congá. Aliás, você não pode usar nada de plástico e nada da Umbanda. Mas você tem que usar itens naturais, já que nós estamos lidando com forças da natureza. Plantas, velas, que são muito utilizadas na Umbanda. Em um dos vídeos eu pretendo falar só sobre velas, porque eu acho que é um tema longo e interessante. Nós temos os pontos que são usados, os pontos cantados, os pontos riscados. Nós temos as pedras dos orixás, nós temos vários itens que compõem aquele nosso Congá. Um outro ponto interessante que nós temos é a ligação entre o Congá e a trunqueira. A trunqueira, em breve também vou fazer algo falando especificamente dela, mas ela é o nosso ponto de força da casa, é o nosso ponto de proteção da casa. Já o Congá é o nosso ponto de luz da casa. Eles trabalham conjuntos, porque um equilibra o outro. Então, enquanto a trunqueira faz a proteção, faz a harmonia, faz a defesa da casa, o Congá propicia energia, vibração e aumento da vibração dos próprios médios. Mas um trabalha em conjunto com o outro. Essa ligação energética passa de um para o outro. Em um momento dentro do Congá que é necessário descarregar uma energia mais pesada, essa energia é descarregada para a trunqueira. E algum trabalho específico que precisa de uma energia mais intensa, essa energia da trunqueira também vai ser irradiada para poder ser feito o trabalho que necessita da casa. Então, se eu pudesse definir, eu falo que o Congá ele harmoniza e irradia, e já a trunqueira ela protege e equilibra. São fatos e são situações que vão ajudar a entender um pouco essa dinâmica entre os dois pontos. E se você for pensar em conjunto, até porque a espiritualidade não trabalha separado, um eleva o outro. Então o trabalho em equilíbrio dos dois permite. Isso é um dos casos que se cita muito dentro da casa, em que o médium não se deve só trabalhar na linha de esquerda ou só da linha direita. O equilíbrio das energias é que propicia um bom trabalho dos médios. Uma imagem que eu vou passar agora é do nosso Congá, hoje da tenda, que ele consiste basicamente nas 7 vibrações. A primeira vibração é Oxalá, a segunda, Xangô, Ogum, Oxóssi, do lado masculino,
No lado feminino nós temos Iemanjá, Yansan e Oxum. Então, se você perceber, dentro do conjunto do Congá, ele forma essa estrutura, que nós seguimos em triângulo na casa, e a vibração das 7 energias, que é o que a tenda segue. Outras casas podem seguir outras vibrações, não quer dizer necessariamente que nós somos os donos da verdade ou não, mas outras casas podem seguir outras linhas, outros orixás, tendo um Congá muito maior. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão da forma que cada um trabalha. Dentro da tenda, nós preservamos essas 7 energias originais. Até por tratarmos muito na parte do esoterismo e na parte da cabala, do número 7. Uma coisa interessante do porquê essa estrutura do Congá, que cada terreiro pode ter uma estrutura diferente, uma forma diferente de representar. A grande maioria das vezes, os terreiros, eles representam as vibrações dos orixás, essa ordem, tirando Oxalá, que representa a luz divina, a luz maior dentro da Umbanda, o Criador, as energias abaixo, elas seguem quem seria o pai e mãe de cabeça e os ajuntós dos dirigentes, do pai, da mãe de santo. Então, dentro da casa, eu sou filho de Xangô com Iemanjá. Então, as energias de Xangô e Iemanjá são irradiadas em cima, logo abaixo vem meus próximos ajuntós, Ogum e Yansan. Depois vem os outros ajuntós, Oxóssi e Oxum. Então, isso permite que eu montasse essa estrutura. Quem define? Normalmente a espiritualidade. Então, nosso patrono da casa é Xangô, por eu ser filho de Xangô. Mas você pode ir em outras casas, em outros terreiros, em que a estrutura pode ser totalmente diferente. Mas quase 100% das vezes, Oxalá vai estar representado no topo do Congá. Até pela forma hierárquica que existe dentro da Umbanda na figura de Oxalá. Uma coisa importante é que o Congá, ele é um coração do terreiro. É a nossa estrutura principal lá dentro, quando você fala em trabalhos. Então, somado aos itens que hoje é feito, os pontos cantados, todo um ritual de abertura, que depois também eu vou passar como é feito, o Congá, ele cria uma energia e cria uma vibração para os médiuns. O que é importante? Se respeitar esse Congá e se conectar a esse Congá. Eu vejo, muitas das vezes, que as pessoas entendem o Congá unicamente como um ponto de imagens ou um ponto de velas, o que for. Não é isso. O Congá, ele permite você criar e aumentar a sua própria vibração durante o trabalho. Então, se você consegue conectar a vibração dos seus orixás, no vídeo anterior eu até falei que não é sobre incorporar o orixá, mas senti-los. Se eu consigo sentir aquela energia, consigo trazer aquela energia para mim como uma força natural, automaticamente qualquer linha que eu venha receber vai ter uma intensidade infinitamente maior. E isso vale também para a direita e esquerda. Se o Congá e a trunqueira são ligados juntos, se elas têm essa ligação, quer dizer que quando eu pegar essa vibração e precisar da vibração da trunqueira, eu também posso buscá-la. O detalhe é, nós temos que ter a nossa afinidade com o Congá e saber que ali é o nosso principal ponto de força que existe para a nossa espiritualidade. Espero que ajude, oriente as pessoas e em breve vou para o próximo.